Olá, meus amores! Como vocês estão? Tudo bem? Olha, eu vou contar pra vocês uma coisa. Eu comecei esse vídeo hoje, não tava no astral do vídeo, mas eu tenho uma pessoa que me segue que ela adora os meus começos com música. E eu falei, cara, mas eu não tô hoje pra música, meu estado de espírito não tá. E ela falou assim, você precisa fazer porque é maravilhoso, porque isso, por aquilo. Vocês sabem o que eu fiz? Sabe o que eu fiz pra poder fazer esse início de vídeo com música? Eu simplesmente botei a música repetidas vezes e comecei a dançar e a cantar música. E você sabe que isso me botou de estado? Então, às vezes eu fico me perguntando se quando a gente tem uma baixa de moral, não é no fundo, é uma questão de prática. Praticar ficar na boa, praticar o alto astral, praticar ter vontade, fazer sem ter vontade, né? Porque hoje funcionou comigo. Então eu quis compartilhar isso com vocês para deixar a dica, tá? Bom, meu nome é Márcia Fervienza, se você está me assistindo pela primeira vez, eu vim trazer para vocês as previsões para a semana que vai do dia 22 ao dia 29 de setembro. Bom, gente, chegou a semana da qual eu venho falando desde o dia 30 de abril. No dia 30 de abril, a gente teve a nossa primeira conjunção entre Saturno e Nó do Sul, em Capricórnio. E eu falei pra vocês que entre abril e setembro a gente ia ter Saturno retrógrado, conjunção ao Nodo, etc. E a gente teria mais duas conjunções entre Saturno e Nodo, que traria a finalização de algo que começou, ou começou a dar problema, ou começou a se encerrar, ou começou a se arrastar por volta do dia 30 de abril, mas que ainda que a gente retornasse àquela situação, que parecia que estava acabando ali, ainda que a gente retornasse àquela situação durante esse período entre 30 de abril e 28 de setembro, seria só um retorno temporário, porque a finalização ocorreria de qualquer forma. E chegou a semana, né? Nessa semana, no dia 28 de setembro, a gente vai ter a última conjunção entre Saturno e Nó do Sul, que vai trazer uma situação à conclusão, tá? O primeiro encontro entre Saturno e Nó do Sul foi no dia 30 de abril, o segundo 4 de julho e o último vai ser no dia 28 de setembro essa semana, que é o mesmo dia que a gente vai ter uma lua nova em Libra. Vamos lembrar que quando Saturno faz conjunção ao Nó do Sul, ele faz oposição ao Nó do Norte, né? Porque os nodos, eles estão sempre em oposição. E vamos lembrar que Capricórnio e Saturno fala da tradição e fala do passado, né? Fala daquilo que não é confortável. Enquanto que Câncer fala de um conforto emocional, de uma nutrição emocional. Capricórnio não nutre, Câncer nutre. Né? Então, a gente está falando que essa semana é uma semana de finalização que envolve escolhas. E que envolve escolhas que vão tirar a gente de um lugar que nos é familiar. E eu venho falando isso ao longo dessas semanas, quem me acompanha sabe. Mas vai nos tirar de um lugar que nos é familiar. Ou melhor, nós vamos nos tirar, né? A gente tem esse poder de escolha. A gente pode sair de um lugar que não nos é familiar e ir em direção a algo que faz mais sentido emocional pra gente, que nos nutre, que nos alimenta, que nos preenche. Ou a gente pode ficar com aquilo que é o familiar e que é confortável, porque a gente conhece, porque é familiar, mas que na verdade não nos nutre. Né? Mas vamos começar do começo, né? Vamos começar falando do dia de hoje, dia 22 de setembro. Hoje a gente teve Mercúrio e Saturno no céu, tá? Mercúrio e Saturno, ele fala da correção no uso da palavra, né? Mercúrio tá em Libra, Saturno fala de regras, né? Então, Mercúrio em Libra, ele tem preocupação com o que é adequado, né? Lembra que Libra não quer ferir ninguém, quer manter a harmonia, a paz. Então, Mercúrio em Libra, ele vai ter uma preocupação com a palavra que ele projeta, com aquilo que ele fala, né? E Saturno fala de regras e autoridades. Então, hoje, né, a energia de hoje, a energia que abre essa semana é uma energia que fala da gente falar de forma adequada, né? Da gente respeitar as regras. Só que essa preocupação com ser adequado na expressão daquilo que a gente pensa, sente, deseja, ela nos limita, né, na nossa sinceridade, na nossa capacidade de falar livremente, né? Então, assim, é uma energia que nos leva à tendência de falar o que se deve falar por medo,
tá? Como a gente tá, de novo, com Mercúrio em Libra, a gente tá falando de um excesso de educação, né? De uma aderência muito estrita ao que se deve, Saturno, né? O que deve ser dito em lugar de dizer aquilo que a gente quer dizer. Mercúrio também, enquanto ele faz essa quadratura com Saturno, ele também tá quadrando os nodos, né, gente? Porque o nó sul tá em Capricórnio e o nó norte tá em Câncer. Então a gente tá falando aqui que de um aspecto onde Saturno, que Mercúrio tá quadrando, ele rege o nó sul, porque o nó sul tá no signo de Saturno, que é Capricórnio, né? Então essas restrições na maneira como a gente se expressa tem a ver com o quê? Com padrões do passado. Capricórnio e Saturno, né? Com padrões do passado, com autoridades do passado, autoridades que a gente atribuiu a outras pessoas no passado, né? Autoridade sobre nosso poder de nos comunicarmos, sobre a nossa forma de falar as coisas, né? A gente está respeitando um modelo que a gente traz do passado e que já pode não estar se encaixando com a nossa realidade, mas mesmo assim a gente se repreende por medo, né? Só que quando a gente fala de uma quadratura aos nodos, a gente está falando de um ponto de decisão, né? É um momento de decisão e aonde é preciso a gente caminhar e a gente vai precisar escolher entre o passado e o futuro. Então aqui está em jogo. Você fala o que você sente, você fala o que você deve falar. Você comunica o que você precisa comunicar ou você segue a forma de comunicação que foi estabelecida até aqui e que precisa ser seguida. Você é realista com você ou você obedece à autoridade que foi estabelecida por você ou pelo outro ou pela situação, seja como for, né? O nó do norte em Câncer fala da gente caminhar de uma energia que é muito mais emocional, né? E o nó do sul em Capricórnio fala muito do dever. Então aqui é aquela coisa, talvez a escolha de hoje, né, e de amanhã, seja entre dizer, né, temos que escolher, se vamos dizer o que é certo e esperado ou dizer o que a gente sente, né? Saturno, Capricórnio ou Câncer, né? E pode ser, né, também que a gente tenha, porque Saturno, ele fala do justo, né? Então, assim, se é a sua responsabilidade, você vai ter que responder por ela. Então, fala também da gente, de repente, ter que responder pelas consequências de um intercâmbio com alguém antes de poder caminhar em direção ao que nos nutre mais emocionalmente, né? A gente vai ter que responder por aquilo que a gente diz, a gente vai ter que responder por aquilo que a gente escolhe. E não vai dar muito pra gente transferir essa decisão pro outro, embora a energia até fale um pouco disso, né? Porque eu quero ser adequada, eu não quero errar. Então, as chances são de que eu tente fazer as coisas de forma libriana. Libra não decide, né? Ele leva você a decidir aquilo que ele quer, mas ele não é direto. E talvez você não consiga fugir da necessidade de assumir a responsabilidade por aquilo que você quer, né? E aquilo que você disser nesse intercâmbio, né? Dia 23 marca a entrada do Sol em Libra, né? O início da estação do equilíbrio, da harmonia ou do desequilíbrio e da desarmonia, né? É a época da gente colher o que a gente planta, o que a gente plantou, pelo menos aqui no hemisfério norte, né? E esse sentimento vai ser enfatizado pela lua nova do dia 28 de setembro, que vai fazer uma oposição a Quirón em Áries, sugerindo que os novos começos que vão ser trazidos pela lua nova vai exigir, não vão ser necessariamente fáceis, porque eles vão exigir que a gente enfrente as nossas feridas, os nossos medos e as nossas vulnerabilidades. Quirón tá envolvido, não vai dar pra fugir disso. Você vai ter que escolher. Se caminhar pra frente, ficar nessa situação pode indicar sofrimento, mas caminhar pra frente também vai indicar, né? Então, você vai precisar entrar em contato com isso. Se você quiser falar alguma coisa, comunicar algo, conversar sem muito atrito, para que a coisa flua, use o dia 24 para isso, que a gente vai ter um sextil entre Mercúrio e Júpiter no céu. Então, é um dia que fica facilitado todo tipo de transação comercial, comunicação e tal. Mas assim, gente, facilitado, é um sextil, tá? É uma coisa leve, facilita, não é que tá garantido sucesso, até porque é uma semana cheia de quadraturas com Saturno e com Plutão. Dia 25, Vênus, planeta que fala do amor, relacionamentos e valores, quadra Saturno e os nodos. De novo, a gente está falando de uma encruzilhada, de um momento de escolha. É passado ou é futuro, né? É um lugar de familiaridade ou um lugar de conforto emocional? Para onde você vai, né? No dia 25 e
nos dias próximos ao dia 25, a gente vai sentir que os nossos relacionamentos, nossos impulsos sociais vão ser mais restritos, vão estar restritos por regras e obrigações. A gente não vai conseguir necessariamente o que a gente quer, mas a gente vai precisar escolher. Mesmo que a gente não consiga tudo que a gente quer, a gente vai precisar escolher, e essa escolha, ela envolve finalizar o passado, nó do sul, para caminhar em direção ao futuro, nó do norte, que é um futuro que nos preenche mais, nos nutre e nos dá mais segurança. Mas isso não significa que a escolha é fácil. Você pode escolher ficar no passado? Pode, mas você não pode culpar o céu por isso. É uma escolha sua. Mas o passado é o que você conhece, tá, gente? É Saturno, é a experiência. Não há melhor forma de prever o futuro do que olhando para o passado. Com Saturno é assim. Se for difícil escolher, que vai ser, né? De novo, a última conjunção entre o nó do sul e Saturno vai acontecer no dia 28, que é o mesmo dia da lua nova, né? Então, no dia 28, vai ter um fechamento de algo que vem se arrastando para dar lugar a algo novo, né? No dia 26, Mercúrio em Libra vai quadrar Plutão. Aqui vai ser um dia de repente, a gente, sabe, fuçar mais para poder ver o que tá por trás daquela fachada linda. De novo, a gente tá falando de uma crise entre o adequado, né, Libra, e aquilo que nos empodera, Plutão. A verdade nua e crua, ela não é linda, mas ela é poderosa. Você precisa olhar para ela. No dia 28, a gente tem a lua nova, ela vai acontecer a 5 graus e 20 minutos de Libra, ou seja, ela vai ser mais significativa para quem tiver planetas ou ângulos a 5 graus de Áries, Câncer e Capricórnio. 5, 6, 7, 3, 4, 5, né? E essa é uma lua que vai falar de relacionamentos, né? Porque tanto Libra, quanto Áries, quanto Câncer, quanto Capricórnio fala de relacionamentos, tanto pessoal quanto profissional. Fala daquilo que nos nutre e daquilo que nos leva adiante, né? Fala daquela questão passado-futuro. Não é sem dor, mas é um começo. Aproveita os dias que antecedem a lua cheia, tipo os 2 dias antes da lua nova, para finalizar o que você tiver de pendência, porque a gente não quer levar aquela energia morta de coisas que a gente vem arrastando para essa nova fase que a lua nova vai dar início, porque a gente não quer um conflito de energia, né, gente? Vamos entrar no novo liberado do velho. Vamos entrar no novo com energia do novo, né? Ela vai ser especialmente relevante, obviamente, para quem tá vivendo relacionamentos que machucam, porque que não tá envolvido, que já se tornaram intoleráveis, que já não adicionam nada para ela, né? Então, nada pra gente. Então, assim, vamos olhar pro que o período de abril até agora nos mostrou e vamos decidir em nome daquilo que nos faz bem. É isso pra essa semana, queridos. Beijo pra vocês. A gente se vê por aqui. Vai me contando como tá a tua semana, tá? Beijo.